Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. Olá, eu sou o Luciano Risotto, sou o diretor da Licos Equipamentos. Esse ano completamos 18 anos, atingimos a maioridade. A gente fabrica soluções que envolvem aí máquinas e equipamentos para movimentação e elevação de cargas, mesas elevatórias, todo o problema de ergonomia e produtividade para o teu negócio, aí, indústria, comércio, logística. A gente teve no ano passado um enfoque mais especial para a questão do fluxo de caixa e rentabilidade no sistema de gestão financeira, onde a gente teve a participação do nosso consultor que prestou consultoria para a gente, nos ajudou com novas planilhas, novas formas de encarar e abordar a questão do fluxo de caixa. E de fato a gente conseguiu melhorar e otimizar, enxergar melhor os nossos recursos, para onde que eles iriam, aonde que a gente podia também fazer algum plano de contenção, problemas associados à pandemia, por exemplo, né, aonde a gente poderia estar também investindo e tendo um melhor desempenho. A gente sempre tem uma expectativa muito grande para o nosso negócio. Hoje a gente tem agência de publicidade, a gente praticamente usa todas as redes, usufrui de tudo isso. E ainda assim a gente não está contente. Então assim, a gente ambiciona um algo a mais, né? Então assim, a nossa expectativa com qualquer participação de programa de alto nível, né? E a gente conseguiu lograr êxito nesse processo. O Sebrae sempre nos deu um suporte muito grande que todo empresário seguramente precisa para o negócio. Passados aí 18 anos, a gente continua usufruindo dos benefícios que eles entregam, né? O empreendedor, às vezes, ele é uma profissão solo, né? E é importante a gente poder ter um auxílio, né? Ter uma segunda opinião para a gente tomar decisão. O Mérito Metalúrgico Didia Bandera chega à sua 27ª edição com novidades. Desde 1987, o Oscar da Indústria Metalúrgica reconhece através do mérito personalidades do meio industrial que, com sua visão estratégica, representação institucional, empresarial e de defesa da livre iniciativa, conseguem projetar as organizações. Este ano o Cimex inova com novas categorias. Além da tradicional outorga do mérito, que reconhece 3 empresários da indústria, 2 novas categorias integram a premiação.
Jovem Empreendedor Industrial e Projeto Inovador. O jovem é o futuro da indústria. Por isso, a nova categoria Jovem Empreendedor Industrial é destinada àqueles com idade entre 18 e 35 anos, dirigentes de empresas, seja por sucessão ou não, mas que sejam os principais executivos em suas organizações. A indústria também está cada dia mais inovadora e revolucionária. Foi pensando nisso que a nova categoria Projeto Inovador foi criada, buscando reconhecer micro, pequenas e médias empresas que investem em cases de inovação, sejam eles relacionados a produtos, serviços, processos ou pessoas. Cada parte da indústria é fundamental para o setor como um todo, e você é parte desse todo. Portanto, faça parte desse movimento. Você que é empresário, que é jovem, que possui um case de inovação na sua empresa, inscreva-se na 27ª edição do Mérito Metalúrgico Didia Bandera. Honrando a tradição com visão de futuro. Inscreva-se nas novas categorias. Bom dia a todos. É um prazer de termos aqui o secretário Mauro Hauschild para nos falar sobre a SUSEP, né? E como deu para ver aí, o CIMEX tem vários programas e dentro de todos os programas que nós temos feito de capacitação, de melhoria dos nossos associados, agora vamos fazer então esse bate-papo aqui para falarmos de oportunidade para as empresas e também uma forma de fazermos a inclusão social dos apenados, né? Então, de imediato, já que estamos um pouquinho atrasados, já dou a palavra para o secretário Mauro Hauschild, desculpe, tentei decorar, mas não deu, Hauschild, para que ele possa fazer o pronunciamento e depois nós vamos fazer um bate-papo. Bem-vindo, secretário. Bom dia a todos. Obrigado, presidente Rubem Bisi, né, pela oportunidade de estarmos aqui falando para o CIMEX, né, para toda a classe empresarial, né, do setor metalúrgico, mecânico, de material elétrico de Caxias do Sul, mas que seguramente representa também muito mais, né, do que o município, pela importância, né, da cidade e do setor. E saudar também aí o Thiago, né, da Star Dream, que é um parceiro nosso já lá em Arroio dos Ratos, se eu não me engano, né, Thiago? Também o AJ Soma, né, e o Sidney, eu tive até queria me solidarizar aí com a família do Júlio Lira, parece que está com um problema de saúde, então torcer aí que ele se recupere rapidamente. O Renan, que está aí como mestre de cerimônias aí do nosso evento, enfim, todos os demais colegas do presídio de Lajeado, que também estão nos acompanhando, de outras regiões, nossos colegas da Secretaria de Justiça e Sistemas Penal e Socioeducativo, colegas da SUSEP, enfim, todos os inscritos nesse bate-papo que estão nos acompanhando de forma virtual no dia de hoje. Eu queria começar, presidente, dizendo exatamente, usando uma das suas últimas palavras, né? Oportunidade. Né? Eu acho que do que nós vamos falar aqui hoje é oportunidade. Oportunidade para o setor, né, de poder, daqui a pouco, utilizar da mão de obra prisional como uma ferramenta de desenvolvimento de sua atividade econômica, mas também de oportunidade para a pessoa presa, né, na medida em que nós podemos, a partir da oportunização, né, a partir da faculdade de dar à pessoa presa a chance de trabalhar, né, dar a ela a oportunidade, né, de poder, depois de se reinserir, de voltar ao convívio da sociedade, de garantir o sustento da sua família, enfim, né, de quem sabe sair do sistema prisional depois com uma profissão, né, com uma atividade garantida. Então, acho que a palavra oportunidade que o senhor trouxe, ela traduz tudo nesse processo, né? Então, fico muito feliz assim, de ver que o senhor traz, né, aquilo que eu considero mais importante nesse processo, né, dessa discussão do trabalho prisional, da nossa responsabilidade social e das oportunidades que isso pode nos gerar. Mas queria começar contando aqui um fato que eu sempre uso essa fala para dizer, em qualquer espaço hoje que eu tenho ido, desde que eu tenho chegado a essa secretaria, para dizer que tudo que nós estamos falando hoje, na verdade, ele é resultado de um processo anterior, né, que eu chamo da mola da exclusão social. Né? Há
o que eu chamo de mola da exclusão social? Porque hoje, né, e há muito tempo, na verdade, a gente sofre de um processo, resultado de inúmeros fatores, não é culpa de um, nem de todos, mas é culpa do processo, do sistema. Né? Nós temos uma política muito voltada ao processo de marginalização e de formação de grupos vulneráveis. E na medida em que a gente vai excluindo as pessoas, né, do acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, ao emprego, à moradia, nós vamos excluindo essas pessoas e empurrando elas, né, para a marginalidade, né? Vamos empurrando essas pessoas para as linhas de exclusão. E quanto mais a gente empurra, né, e quem é do setor da indústria metal-mecânica conhece muito bem disso, né, quanto mais força a gente faz empurrando, no sentido contrário vai se formando uma mola de pressão em sentido contrário. E quando essa sociedade excluída, né, quando esse grupo de população vulnerável não tem mais como ser esmagada, né, pressionada, essa mola acaba não aguentando a pressão, como um caminhão que carrega um peso acima da sua capacidade, né? O feixe de mola não aguenta e essa mola estoura. E quando essa mola estoura, o que acaba acontecendo? Esta sociedade excluída, marginalizada, vulnerável, reage, né, contra o resto da sociedade em forma de violência. E quando ela volta em forma de violência, nós acabamos adotando um novo sistema de exclusão. Então, nós pegamos essas pessoas, prendemos essas pessoas, condenamos essas pessoas e colocamos elas dentro do sistema prisional. E lá dentro do sistema prisional, esse processo começa de novo, né? Um processo de exclusão, porque as unidades prisionais, muitas vezes, não atendem às condições mínimas de saúde, né? Não têm serviços, muitas vezes, tão eficientes, tão efetivos quanto deveriam ter. E a gente acaba criando um novo cinturão, né, de exclusão, de marginalidade, de vulnerabilidade dentro do sistema prisional. Então, eu acho que é exatamente aí que o CIMEX, né, traz essa percepção, né, de que esse processo de exclusão, que esse processo de vulnerabilidade dentro do sistema prisional, ele, na verdade, só traz prejuízos. Né? Ele traz prejuízos para o Estado, porque o Estado acaba gastando, e às vezes gastando mal, né, os recursos públicos. E aqui, quando eu falo Estado, não estou falando do Estado do Rio Grande do Sul, mas Estado enquanto gênero, né, para deixar bem claro. Né? Então, o poder público ele acaba gastando mal. Os resultados desse processo do sistema prisional, né, enquanto ressocialização, não é efetivo. E esse preso, mal ou bem, em algum momento, ele vai voltar para a sociedade. Como diz o nosso governador Eduardo Leite, o como ele vai voltar para a sociedade, ele depende de nós. De nós aqui na Secretaria, no sistema prisional, junto com a SUSEP, e de nós enquanto sociedade, né? Enquanto cidadão, enquanto sujeito de responsabilidade social como indivíduo, ou como nós, né, empresários, né, o CIMEX e eu também, na minha atividade empresarial fora do poder público, ou seja, qual é o nosso papel nesse processo, então, de ressocialização. Então, e aí começa um pouco dessa discussão, ou seja, qual é o nosso papel? Né? Então, qual é o nosso papel enquanto sociedade? O nosso papel enquanto sociedade, enquanto empresário, enquanto Estado, né? Enquanto SUSEP, o nosso papel, na verdade, são dois. O primeiro papel nosso, né, é garantir que o preso efetivamente cumpra sua pena. Né? Nós não temos como abrir mão de que todo apenado, condenado, né, seja pelo juiz ou seja pela sociedade, no tribunal do júri, que esse apenado cumpra sua pena. Ele precisa cumprir a pena. Isso é um processo que nós não podemos abrir mão, né, até como garantia de estabilidade social. Agora, nós temos um segundo papel, né, uma segunda responsabilidade, no sentido de que nós também precisamos oportunizar a este preso que precisa cumprir a sua pena, que ele retorne melhor, né, para a sociedade. Que no momento que como ele voltará, ele volta melhor. E qual é o nosso papel nesse como voltar melhor? Então, aí nós temos pelo menos dois papéis que eu reputo importantes e que não podem ser separados um do outro. O trabalho prisional e a educação. Não sei o quanto, Rubem, vocês conhecem dos números, mas hoje mais de 50% da nossa população carcerária tem menos do que a nossa antiga quinta série primária.
ou seja, são pessoas com baixíssimo índice de escolaridade. Então, são pessoas que dificilmente vão conseguir se recolocar no mercado de trabalho, num mercado de trabalho cada vez mais exigente, né, cada vez com mais requisitos. O processo de industrialização, que é muito característico do setor, né, cada vez mais exige a utilização de máquinas e equipamentos, tecnologia, informática. Então, as pessoas que não têm um mínimo de educação formal, ou que na sua grande maioria são analfabetos, ou não têm aí uma capacidade sequer de compreensão de um texto mínimo, essas pessoas não vão conseguir se realocar no mercado de trabalho novo, né, nesse novo cenário. Então, um dos nossos grandes desafios é melhorar o sistema de educação formal dentro do sistema prisional. O segundo é focar na questão da educação profissional, né? E aí, exatamente onde entra, principalmente, o papel, né, no setor como o SIMEX, né, no sentido de permitir que a população carcerária possa, dentro das empresas, dentro das indústrias, dentro do comércio, né, enfim, dos serviços em geral, ter uma oportunidade de aprender o dia a dia na prática, mas que em parceria, né, com o sistema S, por exemplo, né, SESI e SENAI, que eu acho que são exatamente os setores que estão mais próximos, né, do sistema S mais próximo, junto com o SEBRAE, junto com o SIMEX, são segmentos que precisam nos ajudar na formação profissional dessas pessoas. Então, né, além de aprender a fazer a costura na prática, né, além de aprender a fazer uma peça, um torno mecânico na prática dentro de uma indústria, né, é fundamental também que este preso possa ter a possibilidade de ter um curso de formação profissional, até para que no futuro ele possa, quem sabe, ser um pequeno empreendedor e, quem sabe, um dia concorrer aí ao prêmio do jovem empreendedor oferecido pelo SIMEX, né? Então, acho que esse processo de educação profissional junto com a prática dentro do sistema, ele é fundamental para que a gente possa evoluir. E, óbvio, isso eu estou falando aqui, né, para quem está nos ouvindo, óbvio que eu não estou dizendo que isso é uma responsabilidade exclusiva das empresas, não, é uma responsabilidade conjunta da sociedade, das empresas e de nós, poder público, no sentido de dar os meios, dar as condições, aproximar os setores, né, aproximar os segmentos, né, utilizar bem os nossos espaços prisionais para que isso possa ser desenvolvido dentro dos nossos espaços. Né, o Thiago depois pode falar um pouco, o Thiago está com um grande projeto aqui de fazer inclusive fazer uma construção de uma planta industrial ao lado da nossa unidade prisional lá de Arroio dos Ratos, um prédio de aproximadamente 7 mil metros, né, Thiago, se eu não me engano, com investimentos próprios dele para absorver aí quase 200 pessoas de mão de obra prisional. Então, é nosso papel dar as condições, né, buscar junto ao BRDE e o Badesul uma linha de financiamento para que ele possa estabelecer essa atividade econômica dele, né, contribuir para que esse processo possa evoluir. Então, nós como Estado temos também esta obrigação. Então, veja que a educação formal e profissional ela é fundamental. E o trabalho, naturalmente, né? Porque o trabalho dentro do sistema prisional, seja nas nossas ligas laborais, como a gente chama, que são as pessoas que prestam o serviço para nós mesmos dentro do presídio, seja nas empresas que estão instaladas dentro das nossas unidades prisionais. Hoje nós já temos mais de uma centena de empresas, Rubem, dentro das nossas unidades prisionais. Considerando o estado inteiro, já tem mais de uma centena de empresas que estão usando os nossos pavilhões de trabalho dentro da empresa. Além das empresas que prestam serviços fora das nossas unidades prisionais, né? Então tem muito preso monitorado, com tornozeleira, que trabalha numa empresa, então que está sendo acompanhado. E um outro parceiro que a gente tem dado muita importância, que são as prefeituras municipais, que também, né, usam muito bem essa mão de obra, especialmente essa mão de obra menos qualificada da educação formal, para aqueles serviços, né, de limpeza e manutenção de arruamento, calceteiro, manutenção de meio-fio, enfim. Então, todo esse serviço hoje, muitas prefeituras já têm sido parceiras. Então, enquanto responsabilidade social, acho que a educação formal e profissional e acesso ao trabalho. E o acesso ao trabalho por uma questão até bem importante. Primeiro, porque gera uma renda, né, para o preso e para a sua família, né, porque o auxílio reclusão, que é um benefício que eu reputo importante, nem todos concordam comigo, mas eu entendo que é um benefício importante para a família, nem sempre ele é alcançado a todas as famílias de preso. Então, a renda do trabalho prisional acaba sendo uma forma de sustento mínimo dessas famílias, né, que é fundamental para garantir. Além do que
tem ali um percentual do trabalho prisional, também do recurso, que vai para o fundo, que é uma espécie de um pecúlio que fica acumulado ali para o preso para quando ele sai do sistema. Então, essa é uma grande vantagem também do trabalho pela remuneração. Além disso, e aí, Renan, você só cuida do meu tempo aí, quando eu tiver com o meu tempo esgotado, o Renan me puxa a minha orelha aqui, por favor. Além disso, é importante aí para o setor empresarial, né, sob essa perspectiva, o trabalho prisional hoje ele traz uma série de vantagens. Nós devemos lançar, inclusive, nas próximas semanas, presidente, talvez possamos até fazer um evento, quem sabe aí no CIMEX, né, de divulgação. Nós estamos preparando um programa chamado Presídio é Legal. O Presídio é Legal vai ser um programa, uma cartilha que nós vamos fazer, no sentido de explicar para os empresários, né, qual é a vantagem e os benefícios que esse programa pode oferecer para as empresas, que tipo de linhas de créditos, que tipo de serviços tem à disposição, que tipo de espaços nós temos à disposição, como que faz para conveniar com a secretaria, para poder usar o espaço prisional. Nós vamos oferecer para os municípios que queiram instalar um presídio, quais são as vantagens que o município tem, que tipo de incentivo recebe, né, se aumenta efetivo policial, aumenta a contrapartida de fundo de saúde, fundo de educação. Então, tudo isso a gente está fazendo nesse trabalho do Presídio Legal. Então, e aí é exatamente nisso que é importante. Então, por exemplo, hoje uma empresa, né, ela tem como custo para a contratação de um empregado como trabalhador prisional apenas 75% do salário mínimo, ou seja, é um custo bastante reduzido. Sobre este valor, e além disso, então, 10%, até 10% para o fundo do pecúlio. Não tem encargos sociais, ou seja, hoje você não teria que recolher aquela cota patronal, né, da empresa, que nos trabalhadores em geral tem esse custo. Nós estamos, inclusive, também, presidente, aqui, já o Thiago, inclusive, talvez possa eventualmente ser um beneficiado disso. Me desculpe estar usando o Thiago, mas como ele está aqui como caso de sucesso, eu vou explorá-lo um pouco aqui, no bom sentido da palavra, né? Hoje nós temos o Thiago, por exemplo, produz colchões. Eu adquiro aqui no estado 60 mil colchões por ano. Então, o Thiago poderá vir a ser, dentro das regras que a legislação autoriza, talvez fornecer colchões para o Estado sem a necessidade de licitação, desde que submetido lá a um processo de preço médio de mercado. Nós já estamos estudando juridicamente como isso se viabiliza. Até porque a lei de licitação permite, lá no seu artigo 26, na nova lei, né, que a mão de obra prisional e a mão de obra para vítimas de violência doméstica tenham algum tipo de benefício no processo de contratação com o poder público. Então, veja que, né, na indústria têxtil, por exemplo, né, hoje, né, poderia-se ter aí grandes oportunidades para vender uniformes escolares, jalecos para hospitais. Então, tem uma série de serviços, né, presidente, e outros que os senhores conhecem aí dentro do CIMEX que são ofertados ao Estado, que, utilizando a mão de obra prisional, poderia trazer uma relação de maior proximidade com o poder público e, quem sabe, até muitas vezes, fornecer serviços sem necessidade de uma licitação, né, de uma concorrência, por exemplo, né? Além do que, né, nós vamos propor aí no caso do Thiago, que vai precisar de um financiamento do BRDE para a sua planta, que ele possa pagar o financiamento com a entrega de material, né? Então, os colchões poderiam ser a forma de pagamento do financiamento que ele vai tomar junto ao banco, por exemplo. Não sabemos ainda se isso vai dar certo, mas estamos trabalhando nesse sentido, né? Mauro, então, veja que... Tá bom. E para fechar, então, apenas rapidamente, dizer que nós estamos trabalhando aqui também ainda, presidente, encaminhei ao Senado Federal nas últimas semanas, né, um pedido para que o trabalhador prisional seja reconhecido como MEI, que a gente possa incluí-lo como MEI para dar proteção social ao trabalhador prisional. Que hoje, como a empresa não paga a cota patronal e ele também não paga a contribuição, ele não tem cobertura, então ele não tem benefício previdenciário, ele não tem uma pensão por morte para a família, ou um auxílio doença, eventualmente. E essa questão do MEI seria uma alternativa, que o contribuinte seria, sim, o trabalhador prisional, mas a empresa, no caso aí, né, os associados do CIMEX, seriam apenas o responsável tributário, que lhe faria a retenção daqueles R$60, hoje que é aproximadamente o valor, e recolhe a GPS, e esse trabalhador prisional, então, também estaria com cobertura previdenciária, que seria um grande acréscimo nesse processo, né, de responsabilidade social e de proteção social da família do preso como uma vantagem. Então,
Estamos trabalhando em várias frentes, né, no processo, então, como eu vinha falando, de educação, de trabalho, de proteção social, de programas para incentivar empresas a virem participar disso. E tenho certeza, presidente, que provocados, né, nós podemos ser bons aliados, né, dos jovens empreendedores. Eu gostaria muito que as nossas unidades prisionais se tornassem espaços de startups, ou seja, um jovem empresário que pudesse usar o estabelecimento prisional com mão de obra barata, poderia utilizar luz e água, que é algo que a gente oferece dentro do nosso estabelecimento, às vezes também internet. Então, os custos para esse jovem empreendedor dentro do sistema prisional seria uma oportunidade dessas startups, desses jovens talentos, né, terem uma chance de se tornarem um dia um grande empresário começando a sua vida com responsabilidade, com compromisso social, identificando dentro de pessoas que estão marginalizadas e excluídas da sociedade uma oportunidade de também começar. Nós, inclusive, pretendemos chamar este programa de Começar e Recomeçar. Começar para o jovem empresário e um recomeçar para o preso que estaria tendo a chance de estar dentro desse projeto de startup. Então, creio, teria aí muitas coisas para dizer, mas eu acho que o principal, né, que eu precisava talvez mostrar para tentar sensibilizar e convencer os empresários aí vinculados ao Cimex na região de Caxias do Sul a estarem mais próximos, a olharem para a gente com atenção, que seguramente temos oportunidades e temos condições de fazer também um gesto, né, de responsabilidade e compromisso social com os presos, mas principalmente também com as suas famílias. Então, queria agradecer a oportunidade, parabenizar o Cimex mais uma vez, na figura do seu presidente, seu Rubem Bise, né, pela oportunidade, pelo espaço e pela sensibilidade, né, pela sensibilidade humana, pela sensibilidade de estar trazendo um assunto que é tão complexo ainda, né? Nós temos uma sociedade com tantos preconceitos, mas nós estamos aqui, né, com empresários, com sociedade civil, discutindo esse tema tão importante. Então, muito obrigado e parabéns pela iniciativa. Obrigado, secretário Mauro. Bom, fazer uma correção, eu não sou o presidente, sou o vice-presidente, tá? Então, senão o presidente vai ficar chateado que eu tirei o cargo dele. E só falar que o Cimex, ele não é só de Caxias, ele está presente em 17 municípios, né? Temos 3.300 associados e mais de 50 mil funcionários que trabalham nas empresas associadas do Cimex. Eu queria fazer um depoimento. Eu trabalho na Marco Polo já há algum bom tempo, há mais de 50 anos, e muitos anos atrás nós usávamos a mão de obra prisional aqui no presídio de Caxias do Sul, antes que ele fosse lá para o apanhador, quando ele estava aqui na frente da Universidade de Caxias do Sul, na BR-116, e nós fazíamos chicotes para os ônibus, chicotes elétricos, né? Então levávamos os fios, levávamos os desenhos, então damos curso de desenho, interpretação de desenho para os apenados na época, e fazíamos os chicotes dos ônibus. Não todos, mas os mais simples, a gente usava essa mão de obra e o resultado era muito bom. O problema era de que tinha pouco espaço e alguns foram trabalhar na empresa, né? Na época tínhamos uma certa discriminação, que hoje eu acho que nós temos que ver como resolver essas questões, né? Mas sabemos que os apenados que se deslocam com a tornozeleira eletrônica tem um nível de periculosidade bastante baixo, né? São apenados que estão cumprindo penas por outras razões, né? Então, acho que isso nós temos que desmistificar. E também, depois, no bate-papo, secretário Mauro, nós queremos entender um pouquinho mais para podermos divulgar depois nas nossas reuniões como vamos operacionalizar isso, como é que funciona, como é que a empresa que quer fazer, ok, mas nós vamos falar mais nas perguntas e respostas. Mas só para dizer que nós já tivemos essa experiência aqui na região, muito bem sucedida, e gostaríamos sim de que pudéssemos acolher esses apenados, fazer como temos várias escolas dentro das empresas, escolas de formação profissional, a gente pudesse colaborar também nessa questão da educação formal, mas mais do que isso, na educação profissional, para dar ao apenado uma profissão, né? Então, acho que isso é o que nós deveríamos ter como goal, de que esse apenado saia melhor do que quando entrou. Hoje nós temos problemas de que eles saem pior por algumas influências, e nós temos
fazer com que eles saiam melhores do que quando entraram. Então, secretário Mauro, muito obrigado pelas suas palavras. Eu gostaria agora de chamar o Sidney, da J. Soma Assessoria Empresarial Administrativa, para dar sua contribuição. Por favor, Sidney. Infelizmente, o Júlio César teve um problema, né? Então, o Sidney poderia fazer algumas considerações. Um bom dia a todos. Uma satisfação poder estar presente nesse grupo seleto e nesses diálogos que vocês têm travado. Eu represento hoje a penitenciária modulada de Juí, a PEMEI, e também a empresa J. Soma Embalagens, né, na pessoa do Júlio Lira. Ele estava se organizando para vir aqui, mas teve um problema de saúde familiar e os exames lá se estenderam e ele pediu socorro e pediu que eu representasse ele também. A J. Soma Embalagens tem em torno de 70 apenados ligados aqui no presídio de Juí, no segmento de acabamento de embalagens para frigorífico, né, num processo que eles fazem para descartável dos frigoríficos, e também eles fazem materiais de IPI, uniformes para frigoríficos, né, calças, jalecos, toucas, confeccionados com máquinas de costura, onde são dentro do controle de qualidade dessas empresas, destinados então para os frigoríficos da região do oeste, de Santa Catarina em especial, mas também para todo o Brasil. Então, a J. Soma tem 70 funcionários. Ultimamente, a gente tem uma redução em torno de uns 20, porque eles estão num processo em que estão ganhando uma certificação da Anvisa, né? Isso também é interessante perceber. Nós, quando iniciamos esse processo, tínhamos dúvida que se um presídio poderia se enquadrar num controle de qualidade tal como é a questão dos frigoríficos, né? Mas fomos surpreendidos. Em novembro do ano passado, passamos por uma vistoria, foi feito alguns pequenos apontamentos que a gente conseguiu fazer os ajustes, e agora nós estamos se certificando, né? Vamos ter aí nos próximos 15, 20 dias uma avaliação da equipe da Anvisa, que virá até a penitenciária, conferirá todo o processo nosso de qualidade. Isso para nós foi uma surpresa, é algo novo também, né? A nossa unidade aqui de Juí, ela tem uma estrutura que foi pensada para que tenha atuação de empresas dentro do sistema prisional. Existem pavilhões de trabalho desde a sua fundação aqui. Todavia, esses pavilhões de trabalho nunca eram utilizados, né? Nós tínhamos aí 4 pavilhões de trabalho com em torno de 150 metros quadrados cada um, dentro das galerias, né? E esses pavilhões de trabalho nunca foram utilizados. E há 1 ano e meio nós começamos um projeto com a gestão da diretora Darly, o chefe de segurança Luft, eles compraram essa ideia, né? E eu, como coordenador de projetos, a gente começou a sonhar e começou a dialogar de preencher esse espaço ocioso que a gente tinha aqui, e um pedido constante dos apenados para que eles tivessem ligas laborais, né? Nós tínhamos um grupo seleto de em torno de 100 presos, dos nossos 700 presos, que tinham alguma liga laboral, mas quase todas elas não remuneradas, apenas na manutenção interna nossa, né? E havia um pedido de aumento, e a gente começou a sonhar com isso. Então, com a fundação da CEAPEM, né, com o DTP, que é o Departamento do Tratamento Penal e especialmente do Trabalho Prisional, na pessoa da Elis, a gente começou a sonhar esse projeto. A J. Soma fez 1 ano agora em maio, né, começou com 15 apenados, hoje ela tem esses 70 selecionados que trabalham. Eles passaram por curso de qualificação na área de corte e costura. Nós temos aí em torno de 18 apenados que trabalham no corte e na costura, na facção de corte e costura. Também receberam um curso de treinamento em torno de 30 dias para participar desse processo, né? Os presos que atuam na J. Soma hoje, né, eles passam por um treinamento, eles passam, na verdade, com todas as empresas que tem aqui. Hoje nós temos 3 empresas, uma de pão, que fabrica os pães para a própria unidade prisional, uma empresa que fabrica bolas profissionais na área de costura, e a J. Soma, que tem 2 segmentos, um de embalagem e outro de costura, né? E todos esses presos, a equipe técnica nossa, com equipe social, com equipe psicológica, com equipe de segurança, fazem uma triagem, uma seleção desses presos, né? Esses presos passam por um período de treinamento e depois, então, eles são ligados no trabalho das empresas e também da J. Soma, que hoje está representando aqui. É importante destacar também que essa seleção garante também um acompanhamento psicossocial desses apenados ao longo do período, né? Qualquer problema, qualquer situação, essa equipe está em cima ali, olhando, acompanhando, dando suporte para o preso enfrentar suas dificuldades, né? Quando não é possível, ele é desligado. E a gente tem, então, aí
Hoje, mais de 90 presos trabalhando depois de um ano, né? A gente tem 3 pavilhões de trabalho. Estamos com um projeto grande de uma empresa de Santa Catarina que quer migrar para o Rio Grande do Sul, trazer sua planta industrial para cá, na área de fabricação de big bags, né? Então, Ijuí hoje está se tornando um case. E nós temos alguns diferenciais aqui, né? Falando um pouco da ponta aqui, quem está no dia a dia com os presos, quem está no dia a dia com os funcionários da empresa, porque isso traz todo um conjunto, né? É importante destacar que isso traz todo um conjunto de uma nova cultura para dentro do sistema prisional, né? Porque é a empresa atuando, é o empresário que nos visita e que atua aqui dentro, é o funcionário da empresa, é os fornecedores da empresa, é a saída, entrada de mercadoria, né? É o pessoal que vem fazer manutenção da empresa. Isso gerou para nós toda uma cultura nova, toda uma dinâmica nova dentro do sistema prisional, que no início a gente teve algumas dificuldades, mas a gente foi vencendo elas, né? E a gente hoje conseguiu criar um sistema em que a empresa consegue ter seus resultados, os apenados conseguem ter sua renda, os agentes penitenciários que foram impactados com o conjunto de uma nova dinâmica, né, na segurança, uma nova dinâmica com a empresa atuando também, vencer aquela resistência em segurança atual, e hoje percebe que dá para trabalhar com segurança, que dá para trabalhar, né, e produzir resultados sem perder a segurança. E isso também tem ajudado muito a gente. E Ijuí hoje, no modelo de Ijuí, ele tem algumas diferenciais que eu gostaria de destacar também, acho que os empresários é importante destacar. Nós temos, junto com a CEAPEM, criado uma política em que a folha de pagamento do apenado ele é de 75% de um salário mínimo corrente, né? E é acrescido 10% dessa folha de pagamento, esse 10% vai para um fundo penitenciário que o Estado administra para manutenção e para retorno das casas prisionais. O modelo de trabalho que foi criado aqui junto em Ijuí, junto com a JSOMA, que foi o primeiro convênio que está dentro desse modelo, é um modelo em que esses 10% que ia para o fundo penitenciário e era distribuído em todo o Estado, esse 10% fica vinculado à casa prisional que gerou. Né? O que esse fato faz? Faz com que a atuação das empresas gere receita para a própria unidade prisional, gerando uma sustentabilidade. Né? A gente pensa que a JSOMA tem um ano, nós já temos quase 60 mil que viria para nós desse convênio, né, ao longo das folhas de pagamento do fundo que é depositado mês a mês. Isso representa para nós, enquanto casa prisional, um avanço significativo, porque o Estado manda aquilo que é o mínimo necessário para a nossa manutenção. E quando a gente tem esse acréscimo de receita vindo dessa parceria com a iniciativa privada, essa ideia junto com o departamento prisional, em que esse fundo ele volta para nós, fica vinculado à casa geradora, a gente tem conseguido gerar uma série de melhorias na nossa unidade prisional, com pintura, melhoramento de estrutura, dos acessos, que inclusive acaba beneficiando a própria empresa que atua aqui dentro. Né? Então, é um retorno que todos ganham, nesse sentido, esse retorno. E isso tem incentivado também os agentes penitenciários que têm visto o retorno do seu trabalho. Né? Então, eles estão trabalhando mais, tem uma dinâmica maior, né? A questão do efetivo funcional sempre é uma dificuldade, então há uma demanda maior de trabalho, mas há também um retorno a partir dessa demanda, e isso é positivo. Né? E a gente tem visto uma aceitação maior a partir desse modelo piloto que a gente criou aqui em Juiz. Um outro fator muito importante, uma política de Estado que a CEAPEM tem criado, é que as promoções dos agentes penitenciários, a casa prisional, né, que tem trabalho prisional e que gera vaga de trabalho prisional, ela ganha ponto os agentes penitenciários dessa unidade prisional ganham pontos para sua promoção, o que facilitou muito o processo, porque hoje tem uma receptividade, uma aceitação do funcionário, da empresa, dos fornecedores, há uma relação muito mais receptiva com isso, porque eles também ganham, tanto na melhoria da estrutura, quanto na sua promoção pessoal enquanto funcionário de carreira. Então, essas são pequenos gestos e experiências enquanto política pública que podem se externalizar para todo o Estado, para que isso possa se tornar algo efetivo, uma política pública permanente, que independa de governo, porque isso é bom para o funcionário, isso é bom para a casa prisional, isso é bom para o apenado. Então, a gente tem um projeto aí onde todos ganham. E Juiz tem um segundo elemento de inovação nesse processo de trabalho prisional, que é importante destacar para todos, é que junto com a JSOMA, que com o Júlio, a gente criou um projeto piloto de remuneração também. Observando a dinâmica do dia a dia dos presos trabalhadores, a gente percebe assim que eles estão muito dedicados, que eles têm uma garra, que eles agarram essa oportunidade, porque eles têm 700 presos aqui na fila esperando uma vaga de trabalho. Então, assim, a gente tem muita incidência
muita pouca incidência de desobediência, de desordem, muito pouca incidência com os atritos com o funcionário. Na verdade, a gente não teve nenhuma nesse processo de 1 ano e pouco que a gente tem. Por quê? Porque se não dá certo, ele é desligado e tem outros na fila. Então, ele agarra aquela oportunidade com muito afinco, né? E ele ganha uma remuneração também, os 75%. Mas a gente percebeu também, ao longo do tempo, que chegava lá pelas 2h30, 3 horas, eles já cumpriam as metas mínimas que se pediam dele, ele já começava a diminuir o seu ritmo de produtividade, né? E aí, conversando com o Júlio, que é um empresário aqui da Soma, ele disse, mas por que será que eles diminuem o ritmo? Será que se eu dar alguma coisa a mais, se eu oferecer alguma remuneração, será que eles não possam produzir mais? E a gente fez uma experiência e a gente criou uma escala de remuneração por meta de produtividade. Então, a gente traz uma cultura de mercado, uma cultura de meritocracia, uma cultura de produtividade e de meta para dentro do sistema prisional. Porque se tu paga o mínimo, o funcionário vai servir o mínimo. Isso não é só o apenado, é qualquer funcionário. A gente conversa com os empresários, eles dizem, não, se eu não dou um pouquinho mais, se eu não dou alguma coisinha a mais, o funcionário não produz mais. E aí, então, junto com a J-Soma, nós criamos uma experiência de criar um plano de metas a partir da produtividade do apenado. E isso foi uma experiência muito bacana, porque a gente acresceu 60% da renda dele num plano de meta. Então, a meta mínima, ele produzindo o mínimo necessário que a gente pede para ele, se ele não produz esse mínimo, ele é substituído, é colocado numa outra função, que talvez ele possa cumprir melhor, mas se ele produz o mínimo, ele ganha os 75%. E essa meta vai de 80, 90, 100, no primeiro momento a gente começou até 100, hoje a gente está pagando 1,2 salários mínimos para o preso, né, a partir de meta de produtividade. O empresário ganha mais porque é um número menor de apenados produzindo mais, né, ganha mais na sua produtividade, né, o preso ele ganha uma remuneração maior, a casa que tem aqueles 10% acrescido da sua folha para o fundo penitenciário também ganha mais, né, então acabou criando um projeto sustentável de longo prazo, porque todos ganham nesse ciclo, né. E essa é uma experiência que tem dado muito bacana, porque tem presos hoje ganhando 1,2 salários, 20% disso vai para uma conta pecúlia, para uma reserva para quando ele sair, né? E o restante ele ganha. Então, tem presos ganhando quase R$1.100, por exemplo, limpos por mês, sem desconto, com uma reserva ainda de quase R$200 que vai para uma reserva quando ele sair. Isso é uma remuneração que eles têm se agarrado com todas as forças para se manter, porque tem ajudado a família lá fora, alguns presos, né? Tem tido, né, a sua renda fixa, às vezes familiar, aqui dentro do presídio, né, tem sustentado a sua família nesse período de crise, de desemprego lá fora, a partir da boa parte da renda que ele tem aqui. Então, a família ganha, o preso ganha, a empresa ganha e a unidade prisional ganha. Isso tem sido um case de sucesso e as outras empresas que a gente tem entrado aqui dentro da modulada de Juiz já têm entrado nesse novo quadro. Eles têm se animado, fazem uma experiência por um período de 75, comprovam que dá resultados esse plano de metas e aí aplicam isso. Então, a gente consegue, com alguns mecanismos de política de Estado, de organização local, garantir o resultado da empresa, né? E esse resultado faz com que todos ganhem, dando responsabilidade social também, né? Porque se você vai pensar um preso ganhando R$1.100 limpo hoje, e justamente um preso que não tem, né, um custo de casa, de moradia, de aluguel, de alimentação, esse seria um salário lá fora de uns 3 mil e pouco. Então, é um salário de profunda dignidade, né? De profunda remuneração, né? E, ao mesmo tempo, muito rentável para a empresa, né? Então, todo mundo ganha nesse processo. Além da experiência profissional, a gente tem visto testemunho de presos que nunca trabalharam, tiveram uma experiência salarial mensal. Então, eles dizem, é a primeira vez que eu estou ganhando um salário por mês. Agora eu sei o que é ser um trabalhador, né? Esse ano não tive Dia das Mães, a gente tinha uma festa, mas a gente teve a festa do Dia do Trabalhador. E aí o pessoal ria, presídio trabalhador, né? Assim, mas assim, até na imprensa assim, foi bem bacana, porque eles estão trabalhando, eles são trabalhadores, eles estão se reconhecendo como trabalhadores. E como isso é bacana, né? E Juí aqui é conhecido como a colmeia do trabalho, né? Cidade que é a colmeia. Então, o trabalho tem um fator cultural muito importante e tem impactado a cidade esse fato dos presos estarem trabalhando, né? Então, isso tem sido uma experiência que eu gostaria de compartilhar com vocês, que aqui em Juí tem sido um case de sucesso por alguns elementos. Esses elementos eu destaquei para vocês e eu queria pontuar, porque cada local vai ter que achar se adequar, mas essas políticas de Estado, essas experiências mostram que o sistema prisional pode sim ter um case de sucesso, pode ser um espaço de stand-up, de inovação, de custo baixo, como o secretário apontou, e pode ter uma experiência muito positiva para empresários que têm interesse em investir e colaborar com a sociedade contratando mão de obra prisional.
Da minha parte era isso, não sei se alguém tem uma pergunta, mas eu queria destacar um pouquinho daquilo que tem acontecido aqui conosco na penitenciária de Juí. Obrigado pela oportunidade, deixo a justificativa do Júlio para vocês, ele queria muito estar aqui, mas também deixo esse abraço também e agradecemos a oportunidade para vocês. Nem preciso de um vereador, né, presidente Bizzi? Obrigado. Então, não sei se é o Dalan ou o Sidney, mas aqui está Dalan, né? Mas obrigado ao Dalan. Então, vamos ouvir então o Tiago Renato Matos, que é da Star Dream Colchões de Arroio dos Ratos, certo, Tiago? Bom dia para todos. Primeiro, agradecer a oportunidade aí, ao convite do CIMEX, aí, da SUSEP, aí, né, por poder contar um pouco da minha experiência aí, né. Na verdade, a Stardream, ela é de Novo Hamburgo hoje, né, a matriz é em Novo Hamburgo e a gente tem uma filial em Arroio dos Ratos, né. Então, vou contar um pouquinho da trajetória aí, como a gente chegou, né, que eu acho que é importante até para os empresários aí que têm muitas dúvidas, de como a gente chegou, o que nos levou a procurar a mão de obra prisional no primeiro momento, né, e mais ou menos a trajetória que a gente teve. A Stardream, a gente tem 4 anos, desde 2017, e em 2019 a gente estava com uma certa dificuldade na contratação de mão de obra, devido à nossa localização, sendo numa RS, e ser ter um pouco de dificuldade para mão de obra. Então, esse foi o nosso primeiro, foi onde nos levou a procurar a mão de obra prisional, né? Então, fomos recebidos pela Elisandra, do DTP lá, e por incrível que pareça, uma semana antes de eu ter chego lá na SUSEP, o diretor na época, hoje superintendente da SUSEP, o Giovanni, era diretor na época lá, esteve procurando ela lá e buscando empresários na época lá, e já tinha uma equipe boa lá já para trabalhar, né? Então fui visitar lá o presídio. E até então, eu acho que é uma visão de todo o cidadão aí que não tem essa visão um pouco mais interna de um presídio. Até então a gente tem aquela visão de um presídio assim, com um monte de sujeira, um monte de toalha nas grades, enfim, né? Eu acho que essa visão aí muitas vezes que as pessoas têm, e eu me surpreendi. Que era para ser os empresários. Desculpa. Alguém está com o microfone aberto, por favor. Tá. Então eu me surpreendi positivamente com a organização, tudo pintado, tudo organizado, nenhum mau cheiro, assim, que é uma coisa que a gente tem, eu como pessoa, como cidadão, a gente tem um certo preconceito, né, quanto a isso. Mas eu posso falar assim, ó, que eu me surpreendi todos que eu levo lá, meus gerentes, que agora vão seguir mais seguido lá, todos eles, o discurso é o mesmo, a visão, a visão que eles tiveram também, a surpresa positiva que eles tiveram foi a mesma, né? Quanto à organização, pintura, limpeza, né? Então, tudo isso aí trouxe uma certa tranquilidade para a gente iniciar o projeto, né? Então, foi assim que a gente acabou chegando ao trabalho prisional. Isso final de 2019, início de 2020 foi publicado o termo de cooperação, e em março começamos as instalações lá. Daí teve a pandemia aí que pegou todo mundo de surpresa aí, acabou atrasando um pouquinho o início dos trabalhos. Iniciamos em julho do ano passado e tivemos aí, ainda temos sempre essas surpresas positivas aí, né? Vou falar um pouquinho agora dos benefícios, assim, da qualidade, né? Focando um pouquinho mais nesses pontos positivos, na questão da qualidade do produto. Porque muitas pessoas aqui, a gente conversa com alguns empresários, alguns amigos, assim, aqui, né, aqui de fora aqui,
O pessoal fala, mas tu tem certeza que tu vai falar que o teu produto é feito no presídio, Thiago? Eu disse, eu vou falar. Eu vou falar, inclusive eu tiro foto, eu já tirei fotos lá de alguns produtos lá para mostrar para o meu pessoal aqui na minha matriz, da questão do acabamento, da organização deles lá. Eu já fiz isso, já trouxe aqui para minha planta, aqui para minha matriz, mostrando, ó pessoal, olha o exemplo de qualidade e de organização com a matéria-prima, com a ferramentaria, sabe? Então, hoje eu não tenho, hoje não, há algum tempo eu não tenho medo nenhum de falar que o meu produto é feito no presídio, porque ele é muito bem feito no presídio, tá? Então, esse eu diria que é um dos principais benefícios que se tem hoje. A preocupação deles, assim como o Sidney, eu acho, né, comentou, a preocupação deles em não sair desse projeto, em valorizar essa oportunidade que eles estão tendo, isso aí faz com que eles se preocupam muito com a qualidade, com sair o produto bem feito. É uma coisa que as primeiras vezes que eu fui lá, eu falei muito para eles, assim, e é coisa que a gente tem que... Eu acho importante a gente falar, porque muitas vezes eles não têm essa visão, né? É uma das coisas que eu falei lá, que eu tenho certeza que impactou eles bastante, eu falei, olha só, esse produto, esse colchão que vocês estão produzindo aqui, hoje, pode ser que daqui a pouco algum familiar de vocês vai dormir neles. Então, façam esse produto como se fosse para a mãe de vocês, para a esposa de vocês, para vocês dormirem. Então, isso aí fez com que eles, e outros motivos, né, faz com que eles façam um produto de ótima qualidade. Tá? Então, eu vou até falar um pouquinho mais dos benefícios aí, eu acho que parte aí financeira, aí eu acho que já foi bem explanada aí pelo secretário e pelo próprio Sidney também, né? E eu, como empresário, hoje, o que é o meu sentimento? Eu procurei o serviço prisional, não vou ser hipócrita em dizer que não, muito pela parte financeira, pela redução de custo, enfim, né? Foi esse a minha primeira visão para procurar, né? Só que depois, nesse 1 ano já que a gente está trabalhando lá dentro, a gente convivendo, ouvindo histórias e, enfim, né, tendo essa experiência única, né, vai muito mais além do que a parte financeira. Muito mais além. Eu sempre falo, principalmente com o pessoal aqui, com meus amigos, assim, mais próximos, eu falo muito assim, nessa questão social. Daí parece até quando a gente fala assim, uma questão social, a gente fala um pouco... Parece uma frase um pouco clichê, assim, sabe? Mas o que é a minha visão hoje? Não como empresário, e sim como cidadão. Hoje a gente tem 26 apenados trabalhando lá. Se 10 apenados desses vierem aqui para fora, começarem a trabalhar, não voltar para o crime, são 10 chances a menos de eu ser assaltado, da minha esposa ser assaltada, de um filho meu ter um celular roubado ou ser agredido aí na rua, são 10 chances a menos. Um dia eu estava falando com o então superintendente Giovanni sobre isso, daí até ele me corrigiu na época, né? Ele disse, não, Thiago, não é só 10. São no mínimo 40 ou 50 chances a menos. Eu disse, sim, Thiago. Tem as famílias desses presos, desses apenados. Porque hoje, um apenado, hoje vê num ritmo normal, digamos assim, né, até então, um filho vê o pai, fica tanto tempo na cadeia, daqui a pouco sai, daqui a pouco entra. Qual é o exemplo que vai dar para o filho? Né? Agora, se vê o pai, saiu da cadeia, começa a trabalhar todos os dias em casa, 18 horas, 17h30, enfim, chegando todos os dias e estando com a família no dia a dia. Quais as chances desse filho, dessa filha, desse sobrinho até, ir para o crime? Eu acho que não tem estatística para isso, né? Mas eu, como cidadão, eu vejo que as chances são bem menores de ele ir para o crime, tendo um exemplo de um pai, de um tio, de um padrasto,
trabalhador. Então, eu, como cidadão, vejo muito na parte social, vejo essa questão assim do exemplo para as famílias também, fora, quando o cidadão sai de lá. Hoje eu comentei, agora a gente está com 19, se eu não estou enganado, diminuímos um pouquinho a produção aí, vamos retomar, agora já estamos retomando, né, o aumento da produção, então vamos aumentar o número de apenados. Hoje a gente está com 19, a gente também tem um projeto além do presídio, que é o segmento, né, do trabalho, aonde o pessoal que sai de lá de Arroio dos Ratos, que sai por semiaberto, ou monitoramento por tornozeleira, e queiram continuar trabalhando na empresa, eu contrato eles lá na minha empresa, tá? Na matriz em Novo Hamburgo. Então, a gente tem, no início do ano, 8 apenados que saíram do projeto de lá, foram para o semiaberto ou para a tornozeleira eletrônica e estavam trabalhando conosco. Teve a questão, dificuldade na parte da pandemia aí no início do ano, né? Daí, por uma questão de saúde pública, aí, digamos assim, eles não puderam vir, o pessoal do semiaberto, né, por um curto período aí, e a gente está retomando, onde a gente tem 4 apenados hoje trabalhando. A minha meta é colocar 40% do meu efetivo aqui na matriz de apenados do semiaberto e da tornozeleira eletrônica. Até porque são pessoas que saem de lá já, do meu projeto lá interno, com experiência já. Então, não tem por que eu não aproveitar eles aqui. É uma mão de obra pronta já para mim. Lá eu tenho que ensinar eles. Aqui eles já estão prontos, né? Então, o pessoal, a questão que comentaram, acho que até o seu Rubem comentou dos outros funcionários. Eu preparei a minha equipe, os meus funcionários aqui da minha matriz, quanto a isso. Justamente passando uma visão deles de reinserção, de inserir eles como um colega de trabalho comum, e é o que é, entendeu? Indiferente se ele cometeu crime, o que ele cometeu, não interessa. Uma das coisas que eu também não gosto, eu não quero saber o que ele fez, o que ele não fez. Eu quero saber o que ele está fazendo agora, de benefício. Então, isso a gente trabalhou também os líderes dos setores, para os líderes trabalhar também o pessoal de cada setor deles, para acolher essa pessoa. E não é acolher assim, beneficiar, não. Tratar como uma pessoa comum, como um colega de trabalho normal, entendeu? Então, graças a Deus, é um curto período que a gente está com esses apenados, digamos assim, né? Dentro da empresa, mas graças a Deus não tivemos nenhum problema. Ao contrário, só alegria, quanto à produtividade, principalmente, quanto à dedicação deles. Além desses 4, a gente tem um case de sucesso aí que eu gosto muito de falar. O ano passado, teve um apenado lá em Arroio dos Ratos que trabalhou 3 meses lá como colchoeiro, que hoje dentro da indústria de colchões, digamos, tirando a parte de líderes, coordenadores, né, é uma parte mais almejada, assim, digamos assim, né, a de colchoeiro, onde fecha o colchão, onde dá o acabamento final ao colchão, né. E ele pegou uma experiência lá de 3 meses e ia trabalhar dentro da nossa matriz aqui em Novo Hamburgo, porém ele conseguiu uma vaga em uma grande empresa aí no centro do estado, aí uma empresa muito forte aí do ramo de colchão, e ele conseguiu um emprego lá. Então, olha que bacana. Claro, eu queria ele trabalhando com nós, né? Mas fiquei feliz também porque ele morava mais perto lá dessa fábrica. Então, ele acabou saindo de lá por ter experiência, aonde se ele não fosse ter essa experiência, ele não ia conseguir, muitas vezes, em lugar nenhum, muitas vezes nem de auxiliar de produção lá. E conseguiu uma vaga de colchoeiro dentro dessa grande fábrica aí de colchões aí. Então, eu acho que isso é o resultado, na verdade, né, desse projeto. Seja o apenado sair do interno e trabalhar conosco lá, né, na própria fábrica, ou
ou ele ir para outro estado daqui a pouco, outra cidade, outra região, e conseguir emprego justamente por essa experiência que ele teve lá dentro, sabe? Tiago, Então, mais um minutinho. tá bom. Então, gostaria acho que, passar isso aí para os empresários aí que tem algum tipo de dúvida aí quanto à qualidade, quanto à dificuldade aí. Olha, gente, eu graças a Deus, a minha surpresa foi muito positiva e tá sendo até agora. Tanto é que, como o secretário Mauro comentou, a gente já deu início aí ao projeto aí, faltam alguns detalhes só, para a construção de um prédio de 7.000 metros quadrados junto à unidade da PEAR, para poder absorver até 200 apenados trabalhando lá, aonde lá eu vou ter 100% da industrialização. Hoje, no Brasil, posso estar errado, mas não tem, dentro do sistema prisional, nenhuma indústria que faça 100% da sua operação dentro do presídio. Então, ali em Arroio dos Ratos vai ter. Tá? Então, queria agradecer, pedir desculpa um pouco aí pela fala aí, eu não estou muito acostumado a falar em público aí, e espero ter ajudado aí e ter sanado alguma dúvida de algum empresário aí que esteja na dúvida ainda, não fique na dúvida, vá atrás e procure aí a Elisandra e o pessoal da SUSEP aí. Tá bom? Obrigado. Muito bom, muito bom. Muito belo trabalho, Tiago, parabéns. Acho que esse é um belíssimo trabalho para servir como exemplo, né? Secretário, nós temos algumas perguntas aqui. A primeira é saber aqui que o nosso presídio da nossa região é o do Apanhador, né, conhecido presídio do Apanhador. Primeiro, saber se ele tem áreas suficientes aí para receber materiais, etc., para poder trabalhar lá dentro do presídio. Se é esse é o primeiro formato. A segunda pergunta, depois tem outras, né, mas dentro do mesmo tema. E se não tem, os apenados, então, sairiam das empresas, do presídio para ir trabalhar nas empresas, e como fica esse sistema de transporte? A secretaria paga esse transporte ou as empresas é que tem que bancar o transporte? Depois tem outras perguntas, vamos por partes aí. Bom, primeiro, vice-presidente Rubem, então, só para não trairmos o nosso presidente, dizer que se ouviu que eu tenho bons propagandistas, preciso pouco aí para vender, né? Então, bons exemplos, né? Bom, nós temos no presídio do Apanhador, nós temos pavilhões de trabalho, inclusive estão desativados porque nós temos um problema lá de logística interna, né? Talvez a área técnica depois possa até explicar melhor, mas com pequenos ajustes, nossos pavilhões de trabalho podem ser adaptados lá em Caxias do Sul. Então, é uma questão de havendo a manifestação de interesse das empresas, da gente ver os pequenos ajustes que temos que fazer em termos de mobilidade interna, né, dos prédios. O prédio foi projetado com um pequeno defeito, mas isso é corrigível, naturalmente. Havendo interesse, seria possível, sim, usar os pavilhões de trabalho lá do Apanhador. Além disso, naturalmente, nós teríamos condições de também desenvolver lá, como o Thiago, por exemplo, se alguma empresa tivesse interesse, ou um consórcio de empresas, muitas vezes, que pudesse ter interesse, de disponibilizar uma área, por exemplo, para a construção de um prédio, de um pavilhão, né, que pudesse ser usado aí por um período de 10, 20 ou 30 anos. Aí a gente é um convênio que vai definir, a partir do investimento, né, o tempo de uso desses espaços, né, ou talvez o próprio CIMEX poderia eventualmente ter interesse em ser um parceiro a partir dos seus associados. Aí isso é uma construção que nós faríamos, naturalmente, né, em conjunto. Então, essa também seria uma possibilidade, e lá nós, inclusive, posso já lhe adiantar, nós estamos construindo mais uma unidade prisional lá, então vai aumentar a nossa população carcerária lá na região do Apanhador. O processo licitatório, inclusive, abriria hoje, né? Hoje abriríamos as propostas, nós tivemos muitas dúvidas das empresas licitantes, então nós vamos responder algumas dúvidas, vamos atrasar alguns dias a abertura das propostas, então ali teríamos um polo de mão de obra aumentado, inclusive, né, a partir da nova unidade prisional que está sendo construída lá. E se for o trabalho externo, aí vai depender de cada possibilidade do convênio, né? Então, eventualmente, nós poderíamos fazer o deslocamento, mas aí talvez a Elis, se ela estiver presente, ela pode ser mais
clara e mais precisa para não correr o risco de eu dar uma informação equivocada aqui para os empresários. Não sei se a Elisa está na sala, do contrário, eventualmente nós poderíamos depois encaminhar os termos mais detalhadamente para que o senhor difunda entre os associados, né, quanto às formas de podermos fazer esse transporte, seja custeado pela empresa, em que condições, seja custeado pelo Estado, em que condições. Acho que a Elisa está na sala, não sei se a Elisa consegue falar. Estou na sala, secretário. Bom dia a todos. Eu estou em teletrabalho hoje, né? Sim, pode ser custeado pela empresa. Na verdade, o que a LEP fala hoje é que o Vale Transporte, o Vale Alimentação, pode ser fornecido pela empresa, não obrigatoriamente seja fornecido pela empresa. Então, o que a gente utiliza é cada termo de cooperação, um acordo com esse parceiro, né? Então, em alguns casos, sim, a empresa fornece, outros a empresa não fornece. Muitas vezes a empresa é perto do estabelecimento de semiaberto onde essas pessoas estão, né? Então, eles vão até a pé, vão caminhando. Mas, no geral, a gente pede que sim, que forneçam o Vale Transporte, o Vale Alimentação, no mesmo modelo que é fornecido para os demais funcionários da empresa, né? Então, se fornece para os outros, fornece no mesmo modelo para essas pessoas. Isso não entra na guia de pagamento da pessoa presa, né? Então, não é pago para o Estado e o Estado repassa, é pago diretamente, Vale Transporte, Vale Alimentação, quando pago, é pago diretamente para a pessoa presa trabalhadora nesse termo de cooperação, né? Muito bom. Bom, essa primeira pergunta acho que está respondida. Temos uma outra aqui que se usarmos aqui na nossa região, seria somente dos apenados que estão lá no apanhador ou do semiaberto? Nós temos semiaberto aqui em Caxias ou não? Na verdade, nós podemos usar a mão de obra prisional, digamos assim, do Estado inteiro. Naturalmente que a questão do custo, né, de deslocamento das pessoas, isso acaba sendo decisivo, obviamente, nessa tomada de decisão. Né? Mas, via de regra, são as populações da própria cidade, ou seja, tanto do apanhador quanto da PIX, nós também temos, né? Então, todos poderiam ser aproveitados, inclusive os do regime semiaberto, eventualmente também os do regime aberto, né? Muitos já estão em regime aberto também, então, toda essa mão de obra que está em cumprimento de medida de pena privativa ou pena restritiva pode ser utilizada sem nenhum problema. Tá, outra se vão fazer trabalhos manuais, vai precisar de bancadas, cadeiras, ou seja, esse mobiliário, ele é fornecido, aquele mobiliário que o apenado que vai trabalhar dentro da prisão, ele tem que ser fornecido pela empresa ou a SUSEP providencia esse mobiliário? Então, os espaços, nós oferecemos os espaços físicos, né? Vamos dizer, os pavilhões de trabalho, com luz, com água, com todos os requisitos ali necessários. Agora, o equipamento, né? O mobiliário, enfim, tudo que a empresa depende para poder desenvolver sua atividade, a empresa tem que fornecer, naturalmente. Né? Ok. Uma outra, talvez a última pergunta aqui é como as empresas podem entender como se inscrever, como entender qual é o tipo de profissional, idade, tipo de crime, como é que é feita essa seleção ou inscrição, vamos chamar assim, para as empresas poderem acessarem. Quer dizer, o CIMEX vai gerenciar, evidentemente, vai apoiar as empresas. Mas hoje uma empresa que quiser ter mais informações, como é que para saber o protocolo, o contrato, como é que paga e etc. Esses detalhes mais afinados que talvez nós não consigamos responder todos aqui. Como é que eles podem acessar essas informações? Nesse caso, eu vou pedir para a Elisa novamente, aí, porque a Elisa é a responsável técnica por essa operação, então ela vai ser mais precisa do que eu, Rubem, nesse caso aqui. Bom, a gente pode passar essas informações tanto pelo e-mail, eu disponibilizei ali no chat o e-mail do trabalho prisional, né? E o meu telefone celular, que vocês podem me acessar pelo WhatsApp,
porque a gente está sem telefone fixo. Então, nesses 2 contatos, a gente pode responder essas questões. Mas, basicamente, hoje, nós seguimos um procedimento simplificado de pactuação desses termos de cooperação para as parcerias de utilização de mão de obra prisional. O que a gente precisa é contrato social da empresa, identidade CPF do sócio administrador, né? Isso a gente já abre o processo, já começa a tramitar. Essas questões de adequação de espaço, de treinamento, de seleção das pessoas, que acho que é o ponto que vocês estavam tocando, né? Então, a SUSEP é quem tem competência para selecionar as pessoas que estão aptas a adentrar os espaços de trabalho. Então, primeiramente por uma equipe de segurança, junto com uma equipe psicossocial. Então, não se seleciona tipo de crime, mas perfil de pessoa apta a progredir a esse espaço de trabalho, tá? A empresa, ela participa conosco da seleção das aptidões para a atividade. Então, nós vamos selecionar, a empresa nos pede, precisamos de 10 pessoas para atividade, de costura, né, enfim, do que for, nós selecionamos 15 pessoas ou 20 pessoas e encaminhamos para a empresa pode fazer um teste nessas aptidões em relação à atividade que vai ser desenvolvida, da mesma forma que é feita com um profissional normal, né, enfim, na rua, na empresa aqui fora. Não sei se respondi, mais ou menos isso. Isso aí, eu acho que... Rubem, só para reforçar, inclusive, como nós estamos terminando a cartilha, né, do Presídio é Legal, a nossa equipe, junto com a Elista, vai trabalhar para fechar esse documento, isso também vai facilitar, porque aí nós vamos ter essas informações concentradas num documento que vai ficar à disposição, né, então isso também vai ajudar um pouco a esclarecer as dúvidas iniciais e depois a gente fica mais no operacional para atender aí pontualmente cada uma das empresas que tiver interesse em ser nossa parceira nesse projeto. Perfeito, eu acho que cumprimos a missão de divulgar e também de entender um pouquinho mais, e agora passamos a divulgar para os nossos associados e também aguardamos essa cartilha, que seria uma forma mais dinâmica, eu acho, de apresentar para 3.300. Agradecer primeiramente o secretário Shield, a Elis, o Tiago e o Sidney, que participaram aqui conosco, e a todos os que nos prestigiaram aí com a sua presença. E vamos tentar fazer desse programa um programa de socialização, e vamos ver se nós conseguimos colaborar também, e também tirar proveito, evidentemente, né? Então, muito obrigado a todos. Renan, não sei se tem algum comentário, algum recado. Secretário, parabéns e prazer em conhecê-los. Renan? Bem tranquilo, então. Pessoal, a gente vai estar enviando, a Larissa colocou agora, nossa colega aqui, o link para a pesquisa de satisfação do evento, ele também vai estar sendo enviado por e-mail para vocês, todos que participaram. Nos próximos dias a gente vai estar disponibilizando essa live, então, nas nossas mídias sociais, no canal do YouTube, no Facebook, e qualquer dúvida, precisando de algum apoio nosso aqui do CIMEX, o Bizi, né, nós aqui de toda a equipe, estamos à disposição de vocês, tá bom? Grande abraço e boa semana para todos. Abraço, obrigado por todos. Um abraço. Fique com Deus.